Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, para a honra dEle, para trazer uma palavra dEle ao seu coração. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesta quinta-feira, uma noite abençoada, onde temos por certo que Deus falará conosco. O texto bíblico de hoje está no primeiro livro histórico de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro histórico de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Deus tem uma palavra ao seu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32 a seguir. Deus tem algo especial para nós através dessa poderosa palavra. Graças a Deus. Quero só aguardar aí alguns minutos. Já estaremos iniciando esta palavra nesta noite e cremos que depois desta palavra Deus, por certo, pode estar curando pessoas, vidas sendo alcançadas, muitas pessoas sendo alvos da palavra de Deus, da graça dele aqui nesta noite. Amém? Então o texto bíblico de hoje está no primeiro livro histórico de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Uma passagem bíblica muito conhecida de todos nós. E por certo, Deus, através dessa palavra, tem algo especial para nós. Graças a Deus. Primeiro livro histórico de Samuel, capítulo de número 17, versículo 32. O texto diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás lutar, porque é homem de guerra. Contra esse filisteu não poderás ir pelejar, pois tu ainda é moço, é jovem, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vem um leão ou um urso, e toma uma das ovelhas do rebanho. E saio após ele, e firo, e livro da sua boca. Levantando-se contra mim, lança a mão na barba, e firo, e mato. Assim fere o teu servo o leão como o urso, e assim será também esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão, do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Versículo de número 51 diz assim: Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou-lhe a cabeça. Vendo então o filisteu que seu campeão era morto, fugiram. Vendo então os filisteus que o seu campeão, Golias, era morto, fugiram. Graças a Deus. Meus irmãos, ontem nós estivemos ali no Parque Monteiro com os jovens, e Deus pela manhã tinha colocado uma palavra no meu coração. E eu, orando a Deus e pedindo a Deus uma palavra para hoje, o Senhor me orientou a estar esclarecendo essa palavra aqui para outras pessoas, porque acreditamos que essa palavra precisa ser ouvida não apenas pelos jovens, mas também por todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo. Sabemos que Deus tem algo especial reservado para nós através desta palavra. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós estamos aqui diante de uma batalha, de uma guerra. Dentro da Bíblia nós encontramos várias guerras, inúmeras batalhas. Mais precisamente no Antigo Testamento nós vamos encontrar muitas batalhas. E dentre muitos homens de guerra da Bíblia, nós encontramos este homem chamado Davi. Davi foi mais do que um poeta, mais do que um rei. Davi foi um guerreiro. Davi foi alguém que guerreava.
este homem que é escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo, da graça do Senhor, Davi era guerreiro. Sendo ele guerreiro, Davi não perdia batalhas. Dificilmente Davi iria perder uma guerra. Por quê? Porque o Deus dele, o seu Senhor, o Deus o qual ele acreditava, era o Senhor da guerra. Então Davi é alguém que tem muitos inimigos. Davi é um homem que peleja, que batalha, que guerreia, porém há muitos adversários. Dentre muitos adversários que Davi tinha, nós encontramos no texto bíblico que lemos aqui pelo menos três. Três estes que são chamados de leão, urso e gigante. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que aqui tem uma palavra também ao nosso coração. Não diferente de Davi, nós também vivemos as nossas guerras. Vivemos também em batalha. Estamos numa batalha espiritual, haja visto que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque estamos numa batalha espiritual. Estamos em guerra. Há uma batalha invisível sendo travada nesse exato momento. Mas existem três inimigos que Davi tinha e que nós no mundo espiritual também temos. Os inimigos de Davi naquele momento eram urso, leão e gigante. E para nós, para mim e para você, para todo aquele que aceitou Cristo como Salvador e todo aquele que acredita em Deus, ele também tem três inimigos. Talvez se eu perguntar para você, você tem inimigos? Talvez você vai dizer, não, eu tenho algumas pessoas que não gostam de mim. Talvez você fale, existem pessoas que não vão muito com a minha cara. Existem pessoas que não querem o meu bem. Por certo é que nós temos três inimigos que são inimigos que nós devemos levar em consideração. Porque são inimigos mortais que podem tirar a nossa vida espiritual. Que inimigos são estes? O texto bíblico vai falar, irmãos, que Davi, ele guerreava com leão, com urso, e agora ele ia lutar com o filisteu. Quando a Bíblia fala de leão na Bíblia Sagrada, nós entendemos que o leão, um dos símbolos dele é o diabo. A Bíblia faz uma comparação do leão com Satanás. Diferentemente de Jesus, porque Jesus literalmente é o leão da tribo de Judá. Mas quando se fala de leão, também é uma simbologia ao inimigo da nossa alma. Por quê? Porque ele ruge como leão. A Bíblia diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Sendo assim, nós entendemos então que Satanás, ele ruge como leão, e ele é o nosso primeiro inimigo. Quando falo de primeiro inimigo, porque é o inimigo declarado, não inimigo de Deus, porque Deus é um ser todo-poderoso, e ninguém pode com Deus. Ninguém jamais ousaria e ousa tentar contra o poder de Deus, porque Deus tem todo o poder. Todo o poder no céu e na terra está nas mãos do nosso Deus. Mas o inimigo, Satanás, ele é inimigo da igreja, inimigo do cristão, inimigo do homem. Quando falamos aqui de inimigo, nós entendemos que o leão ele tem algumas características de especial. A primeira característica do leão é que ele anda vagarosamente buscando uma oportunidade. E a Bíblia diz para nós que Satanás anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Significa que ele fica só na observação, como estava fazendo com Jó, como fez com Cristo no deserto, como fez com Sansão, como fez com Paulo, como fez com Adão e Eva no jardim, como fez até mesmo com Davi quando estava lá no seu palácio. O inimigo fica na espreita, observando, rondando, percebendo qual é o teu ponto fraco, qual é o nosso ponto fraco, para que ele possa agir naquela brecha. O homem tem muitas brechas, o homem peca pela palavra, peca pelo olhar, peca por sentimentos, peca por ação, peca por omissão. O inimigo fica rondando, observando, analisando qual é o ponto fraco para que ele possa entrar. Então por isso aqui o inimigo é colocado como um leão. O primeiro inimigo de Davi era leão. E para nós também o primeiro inimigo aqui é o diabo, que representa aqui o leão. Ele não apenas anda vagarosamente buscando a quem possa tragar, mas também uma das características do leão
é que ele gosta de atacar quando a pessoa está sozinha, na solidão. Perceba que quando o inimigo vai atacar Eva, Eva não estava com Adão, Eva estava sozinha. Perceba que quando o inimigo vai atacar Jesus lá no deserto, Jesus está sozinho. Perceba que quando o inimigo vai investir contra a vida do Davi mesmo, quando ele está lá na janela do seu palácio, que ele não foi para a guerra, ao contrário, ele deixou de guerrear naquele momento e ficou na janela do seu palácio, a Bíblia diz que ele vai ser tentado quando ele está sozinho. As maiores tentações que eu e você enfrentamos é quando nós estamos sozinhos. Porque o inimigo muitas vezes, quando você está rodeado de pessoas, de amigos, de companheiros, de familiares, até mesmo de irmãos de igreja, dificilmente ele vai lhe tentar. Mas quando você está sozinho, quando você está passando por um momento de dificuldade, quando você está vulnerável, é nesse momento então que o inimigo vem, quando estamos sozinhos, na solidão, quando a pessoa está sozinha no seu quarto, quando a pessoa está sozinha no banheiro, quando a pessoa está sozinha talvez num carro, sozinha no seu trabalho, sozinha no horário do almoço, enfim, quando se está sozinho e sozinha, somos alvos desse leão e precisamos estar vigiando. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que não é apenas quando estamos sozinhos, mas aqui o inimigo ataca, ele não desiste fácil. Porque por mais que ele fique só observando o inimigo, ele não vai desistir. Ele fica ao derredor buscando uma oportunidade. Assim é comigo e com você. Ele fica rodeando, ele fica buscando uma oportunidade. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma nos odeia. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão senão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Destruir. Ninguém vai fazer carinho em leão. Ninguém vai passar a mão no leão. Ninguém vai brincar com o leão. Porque o leão é um animal feroz. O leão é um animal de destruição. Ele destrói. Ele bate com sua pata, ele arranha, ele morde, ele espedaça. Ele destrói. Por isso é símbolo de Satanás. Mas o que nós devemos fazer com esse inimigo? Davi venceu o leão. E eu e você podemos vencer também. Como? Primeiramente diz a Bíblia em Tiago 4,7. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se você perceber nos documentários e for analisar e estudar como que o leão ataca, você observa que o leão ele ataca quando se estão sozinhos, ou eles atacam em bando também. Mas é uma observação, quando se peita, quando se enfrenta o leão, ele foge, vai resistindo e vai voltando para trás. Ou seja, ele recua. Da mesma forma, quando nós como ovelhas de Cristo estiver todos juntos, nós temos que lutar juntos, orar juntos, buscar a presença de Deus juntos, não recuar, não desistir. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É assim que nós vamos vencendo. É resistindo em oração, é resistindo na palavra, é resistindo no jejum, é resistindo no domínio próprio, é resistindo na graça, na presença do Senhor, e o inimigo será derrotado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então Satanás é o primeiro inimigo que nós temos declarado, o leão que ruge. Todavia o nosso Senhor já derrotou ele na cruz do Calvário. Por isso eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Coloca aí, diga amém. Louvado seja Deus por esta palavra. Nós observamos aqui que Davi tinha um outro inimigo, versículo 36. Assim teu servo feria o leão como o urso. O urso também é o inimigo de Davi. E num sentido espiritual também é nosso inimigo. Porque o urso representa o mundo. E por que o urso representa o mundo? Porque o urso parece ser um animal dócil. O urso parece ser um animal muito bonito, atraente, inofensivo. Mas interiormente ele pode destruir. Interiormente ele pode levar à morte. Assim é o mundo. Porque o mundo parece muito bonito, atraente, belo, chama atenção. Todos querem se aproximar.
todos querem ver, todos querem tocar. Porém, o resultado é que pode gerar morte, tragédia. Assim é com aquele que se aproxima e se relaciona com o mundo. Por isso a Bíblia Sagrada vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nada no que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo é traiçoeiro, assim como um urso. O urso você olha e observa. Se uma criança olhar um urso, vai dizer: olha que bonitinho, deixa eu passar a mão dele, parece muito lindo, parece um animal belo, parece um animal dócil. Porém, se aproximar dele, ele vai dar um abraço. E o abraço do urso é o abraço da morte. Porque é um abraço que ele dificilmente vai soltar. O urso tem uma força descomunal, uma força muito grande, que dificilmente ele solta da sua presa. É o abraço de urso. Quando se fala aqui que o urso é símbolo do mundo, porque o mundo está de braços abertos para receber todos aqueles que ele está traindo, para receber os jovens, para receber aqueles que estão fracos na igreja. O mundo está de braços abertos para receber aqueles que estão duvidosos da palavra de Deus. O mundo está de braços abertos para receber aqueles que estão encantados pelas coisas deste mundo. Porém, o abraço dele é o abraço da morte, porque depois que ele prende, é muito difícil soltar. Pergunta para alguém que um dia estava na igreja e hoje está desviado. Como é difícil tentar voltar. Como é difícil voltar para a presença de Deus. Porque a pessoa se esforça, a pessoa quer, a pessoa deseja, mas não tem forças, porque não consegue resistir ao mundo. O mundo é um dos piores inimigos que temos. O mundo é um inimigo sagaz, é um inimigo que trabalha de uma forma que parece inofensiva. Porque você olha para o urso e você vai dizer, se olha que animal bonitinho, não tem nada a ver. Mas é bem isso mesmo que acontece. Porque parece inofensivo. E é isso que muitos dizem. É isso que muitos dizem quando chegam e apresentam uma droga, algo do mundo. E a pessoa diz assim, isso não tem nada a ver. Pega a droga aí, droga não tem nada a ver. O outro chega e apresenta o álcool, cigarro, bebida. Isso daí também não tem nada a ver. Experimenta aí. Quantas são as pessoas que estão afundadas no álcool, viciadas em drogas, viciado em prostituição, viciado em tantos outros vícios que um dia lá atrás falaram, isso daí não tem nada a ver, é inofensivo. Fumar um cigarro, talvez a pessoa vai dizer assim, é inofensivo. Um copo de bebida, para começar, não tem nada a ver. Só que o nada a ver, ele vai abraçando, ele vai apertando, e a ponto que não tem mais força para sair. Quantos jovens que eu conheço, amigos meus, que entraram no mundo das drogas para experimentar. Entraram no mundo das drogas dizendo assim, eu vou experimentar, não tem nada a ver. E já foram até mortos, já morreram, porque o mundo o abraçou e não quis soltar mais. Não conseguiram voltar, não conseguiram retornar novamente. Agora, preste atenção, nós olhamos aqui para esse texto bíblico e vemos que o mundo não quer largar das pessoas. Por isso ele representa aqui o mundo, representa, melhor dizendo, o urso. Porque o urso tem uma força, como eu disse para você, descomunal. E quando falo de força do mundo, presta atenção, o que é mundo? Mundo não é a natureza, mundo não é a praia, mundo não é os rios, mundo não é as árvores. Mundo não é nada disso. A palavra mundo, da língua grega, significa cosmos. E aqui também quer dizer sistema de valores e governos regidos por Satanás. Ou seja, sistema de crenças e valores totalmente contrários à palavra. Os valores de Deus são os valores como verdade, justiça, integridade. Esses são os valores divinos. Quando se fala de valores do mundo, são valores totalmente contrários a isso. Um dos valores da palavra de Deus é o valor da vida. O valor do mundo é o valor da morte, da vingança, do matar, do destruir, do me vingar, do derramar sangue. Esse é um valor do mundo. O valor de Deus é o valor da família, macho e fêmea. O valor do mundo é o valor da família invertida, é o valor da família de ponta cabeça, é o valor da família vasculhada, bagunçada. Mas o valor da verdadeira família é o valor, irmãos, que Deus colocou, que Deus estabeleceu. Deus colocou a verdade, o diabo veio e inventou a mentira. Deus colocou a justiça, o diabo veio e inventou a injustiça.
Hoje chamam de bem aquilo que é mal e chamam de mal aquilo que é bem. Hoje você está fazendo uma live da palavra de Deus aqui, talvez tem pessoas por aí criticando, achando que isso aqui é errado. O certo é você fazer uma live contando mentira, contando piada, contando bobagem, iludindo o povo. Para alguns, isso é o certo. Por quê? Porque é inversão de valores, isso é chamado de mundanismo. Quando a Bíblia está falando de você amar o mundo, significa que você está amando a injustiça, você está amando a mentira, você está amando aquilo que Deus odeia, você está amando aquilo que Deus não gosta, que Deus colocou como algo que Ele não compactua com isso. Se Deus estabeleceu como regra, Ele estabeleceu para o nosso bem. Há muitas pessoas que dizem assim, porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Quando Deus fala que você não pode, Ele está te preservando. Todas as regras que você encontra no Antigo Testamento era Deus preservando o homem em certo ponto. Quando Deus falava com o homem, você não pode, lá no Antigo Testamento está falando isso, não no Novo, mas lá no Antigo Testamento falava para o homem, por exemplo, não comer carne de suíno naquela época, carne de porco. Não era porque Deus não queria que você experimentasse carne de porco, era porque Deus queria preservar a saúde do homem. Porque o porco, naqueles dias, se alimentando de fezes a todo momento, era um animal imundo. Diferentemente de hoje, que é muitas vezes criado num ambiente totalmente diferente. Então todas aquelas regras, como circuncisão, estava evitando, por exemplo, de o homem ter problemas de saúde. Porque Deus é um Deus que se preocupa assim com a tua saúde, se preocupa com a tua vida, se preocupa com a tua casa, se preocupa com a tua família. Os mandamentos de Deus não é para a morte, os mandamentos de Deus é para a vida. Quando você tem uma regra, por exemplo, usar cinto de segurança, não quer dizer que se usar um cinto de segurança é para deixar você preso, aprisionado, que você não pode ter liberdade. Não, é para preservar a tua vida num caso de acidente. Quando Deus falou para Adão, não toques, não pegues, é porque Deus estava preservando ele da morte. Quando Deus fala para você, não entra no mundo das drogas, é que Deus não está querendo que você experimente isso ou aquilo, é que Deus está te preservando, Deus está guardando a tua vida, guardando o teu corpo, Ele quer que você viva muito mais tempo. Quando Deus fala para você que não se misture com certas companhias, Salmo 1, por exemplo, não se assente na roda dos escarnecedores, é que Deus está preservando a tua mentalidade, porque você se torna aquilo com quem você anda. Se você anda com tolo, você vai virar tolo. Se você anda com sábio, você vai virar sábio. Se você anda com pessoa inteligente, você vai ser inteligente. Se você anda com pessoa desprovida de inteligência, você vai ser desprovido de inteligência. Preste atenção, abra os teus olhos, abra a tua mente. Quem são as tuas companhias? Com quem você está andando? Quais são as tuas conversas? Para onde você está indo? O que você está vivendo hoje é resultado dos teus relacionamentos. O que você está vivendo hoje, até a tua condição financeira, até tudo aquilo que você vive, é resultado dos teus relacionamentos. Nossos pais lá atrás falavam assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Se talvez você tivesse andado com pessoas que te levassem para o bem, para o caminho certo, talvez você estava melhor. Mas muitas vezes nós não demos ouvido, nós não prestamos atenção. Nós achamos que o nosso pai, que a nossa mãe, eles eram quadrados, que eles não sabiam de nada. E a verdade é que Ele sabe sim, porque Ele nos ama. Quando Deus Ele coloca certas regras para a minha vida e para a tua vida, não é porque Ele está querendo que você seja aprisionado, não é porque Ele quer que você seja uma pessoa careta, quadrada, que não possa experimentar, que não possa fazer, que não possa ter liberdade, não. A verdadeira liberdade está em você não ser escravo daquilo que você está experimentando e sendo escravizado. Alguém pode chegar e dizer assim, você é escravo da religião. Não, não somos escravos da religião. Escravos são aqueles que são escravos do vício, escravo da prostituição, escravo da pornografia, escravos das drogas, escravos do dinheiro até mesmo. Pessoas que não conseguem viver sem remédios, tarja preta para dormir e assim por diante. Esse está sendo escravo. Escravo dos prazeres. Tem pessoas que não conseguem passar um dia sem se embebedar, sem se injetar drogas no corpo. Por quê? Porque ele depende daquilo, ele é escravo daquilo. Mas você é liberto pelo sangue do Senhor Jesus. Está entendendo essa palavra? Diga amém. Quando eu falo aqui de urso, o urso representa o mundo. O urso abraça para a morte, abraça para prender. Quando eu falo aqui de prender, o mundo hoje usa 3 coisas para prender
as pessoas. Ele usa a mídia. A mídia é algo muito forte que o inimigo usa para prender. O que a mídia coloca como regra, irmãos, tem muitas pessoas aceitando. Se a mídia colocar hoje, a partir de hoje, se a mídia começar a colocar, a partir de hoje é moda andar com fezes sobre a cabeça, vai ter muita gente andando com fezes na cabeça porque acredita que a mídia está falando que é certo. E não porque ele acredita que não é. Não porque ele sabe que não é. Mas se a mídia falar que ele vai ter que comer estrume, desculpe as palavras fortes aqui, essa pessoa vai começar a fazer isso porque a mídia está dizendo que é certo fazer. A mídia tem um poder muito grande. A palavra de Deus diz que o homem foi gerado de Deus, foi criado por Deus. E a mídia? Agora eu digo para você aqui, a educação também. A educação nossa hoje no mundo, ela é controlada, irmãos, não por aquilo que é certo, e sim por aquilo que eles querem que você acredite. Então hoje já está se pregando, por exemplo, muito sobre OVNIs, querendo que você acredite. E tudo tem um porquê, lá na frente você vai entender, sobre arrebatamento você vai entender. Estuda um pouco o livro de Alice Bailey e você vai aprender sobre isso. A nova era, a nova ordem mundial. Tem gente que nem acredita. Só que olha aqui, eu digo para você que a educação diz que você veio do macaco. A palavra de Deus diz que você é imagem e semelhança de Deus. A educação hoje diz que você é produto de uma explosão. A palavra de Deus diz que você foi criado, irmãos, céus e terra, criado por Deus. Hoje a educação diz que você é regido pelo universo. A palavra de Deus diz que Deus criou o universo. Eu poderia ir muito mais adiante, mas o tempo não permite. Porque mídia, educação hoje, a educação que nós temos, infelizmente, não estou generalizando, presta atenção no que estou falando. Eu estou falando aqui alguns segmentos. Algumas falsas ciências ensinam que o homem veio do macaco. Ensinam que o homem foi fruto de uma explosão, do Big Bang. Teses que não se podem provar. Agora, você observa também aqui que outra coisa é a política. Quando se fala de política, a política hoje está virada do avesso. A política hoje está de ponta cabeça. A política hoje está falando que aquilo que é errado é certo e o que é certo é errado. E o povo está aplaudindo. O povo é marionete da política. O povo segue aquilo que eles falam, acredita naquilo que eles falam. Então, a política hoje, irmãos, a política, a educação e a mídia são três vetores que o mundo usa para moldar as massas. Eu ganhei um livro alguns dias atrás e esse livro não é cristão, presta atenção no que eu estou falando. Esse livro é um livro de empreendedorismo. Está aqui esse livro, vou pegar ele. Esse livro aqui é um livro de empreendedorismo. Não é cristão, mas o que tem nesse livro aqui, ó, é muito forte. O nome desse livro é Mais Esperto que o Diabo. É claro que isso aqui não está trazendo aqui que você vai ser mais esperto que o diabo. Mas aqui está mostrando como que o inimigo age na mente das pessoas, levando as pessoas a viver uma vida de omissão. Alienados, guarda essa palavra, alienados. A maioria das pessoas hoje vivem alienadas. Tem pessoas que só compartilham aquilo que os outros postam. Ele não tem ideia, ele não sabe pensar, ele não raciocina. Ele só vive de compartilhar coisas que os outros publicam. Por quê? Porque está faltando mentes pensantes. Pessoas que pensam, pessoas que analisem as coisas. Por quê? Porque a maioria das pessoas está alienada. As pessoas não conseguem pensar o que é certo e o que é errado. Há uma geração de papagaio. Como assim? Só repetindo aquilo que os outros falam. Por isso que tem muito fake news por aí. Por quê? Porque um joga uma mentira, o outro já começa a propagar e nem sabe se é verdade. E usando até mesmo textos bíblicos, texto da palavra de Deus. E nós precisamos tomar cuidado. Agora aqui, quando eu falo de mundo, urso aqui, o urso que representa o mundo, ele tem uma força muito grande. E outra coisa, ele é traidor. Porque ele parece muito lindo, belo, perfeito, mas quando ele abraça, ele vai abraçando e você percebe que ele trai. Porque o mundo é traidor. O mundo é ilusório. E isso está bem claro, bem patente, bem
claro aos nossos olhos quando nós lemos Lucas capítulo 15 na parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, tentou ir lá no mundo, experimentar os prazeres, experimentar o abraço do urso inocente que parecia bom, agradável. O que aconteceu com ele? Aconteceu que ele perdeu tudo o que ele tinha. Perdeu tudo o que ele conquistou. Por quê? Porque o mundo é traidor. Quando você tem dinheiro, você tem amigos. Quando você não tem dinheiro, você fica sozinho. Quando você é famoso, as pessoas andam de atrás de você. Se você não é famoso, as pessoas não estão nem aí para você. Eu vou dar um exemplo. Aqueles atores que fizeram sucesso anos atrás eram aplaudidos, eram seguidos. E hoje, aqueles atores que estão esquecidos, morando em asilos, vai alguém lá visitar eles? Vai alguém lá aplaudir eles? Esse é o mundo. O mundo apenas suga aquilo de bom que você tem. Depois que ele usa tudo que você tem de bom, ele te joga fora. É assim o urso, porque o urso é traidor. O mundo usa da traição. Amém? Você está entendendo essa palavra aqui? O mundo é traidor, no sentido em que ele tira tudo aquilo que você tem. Ele usa você. É como alguém que chupa uma laranja e solta só o bagaço. É isso que o mundo faz. E nós precisamos vencer o mundo. Não se conformar com esse mundo. Não se conformar, a palavra não vos conformeis, Romanos capítulo 12, com o mundo, significa que nós não devemos entrar na forma. Quando você pega uma massa de pão e coloca ela numa forma, ela vai ficar igualzinha àquela forma. Se você colocar a massa de pão numa forma de coração, a massa de pão vai ficar igual ao coração. Então quem se amolda a esse mundo fica igualzinho a ele. Mas a Bíblia diz, Deus diz, Jesus diz, a Bíblia está dizendo, não entrei na forma do mundo, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo nosso entendimento na palavra. Pense, analise, raciocine, examine a palavra, medita nela de dia e de noite, preste atenção, observe. Jesus vai dizer, João 5,39, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Glória a Deus. Não seja enganado. Não seja levado pela maioria. Não seja guiado por mídia falsa, mentirosa. Mas acredite naquilo que a palavra verdadeira de Deus passará os céus e a terra. E a palavra jamais passará. Os jornalistas de hoje, os filósofos de hoje, os especialistas, os políticos de hoje, eles jamais pensaram em existir. Mas a palavra de Deus, milhares de anos atrás, já dizia, já falava, e ela não muda. Passará céus e terra, e as palavras do Senhor não passarão. Agora eu vou para o último inimigo do homem. Davi disse aqui que ele tinha o inimigo, o leão, o urso e o filisteu, que é o gigante. E o gigante é o pior inimigo de Davi. E aí você diz, mas pastor, e para a nossa vida, quem é o gigante? O leão é o diabo, o urso é o mundo. E o gigante? O gigante é a nossa natureza carnal. É a carne que está dentro de nós. Quando eu falo de carne, eu não falo de pele. Eu não falo aqui de carne, no sentido carne e osso. Quando eu falo de carne, a palavra carne na língua grega é sarx. Sarx quer dizer desejos mais profundos da natureza humana. É o teu instinto animal que tem dentro de você. É a raiva, é o ódio, é o desejo exacerbado por coisas que Deus muitas vezes não se agrada. É o instinto de um animal, de uma criatura que existe dentro do ser humano. Esse é a carne, é o gigante que está dentro de você. E esse gigante, mas por que é gigante? Porque Gálatas capítulo 5, versículo 19, existe uma lista gigante de obras da carne, resultados de uma vida carnal. E eu vou ler aqui Gálatas capítulo 5, versículo 19, para você ver o que está escrito lá e por que realmente é gigante quando eu estou falando aqui de obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. A palavra prostituição é porneia, pornografia, impureza, lascívia. O que é lascívia? Lascívia é usar de roupas, artefatos para provocar sexualmente outra pessoa. Lascívia. Idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você colocar um ídolo no teu coração. Não é só uma imagem, pode ser um carro, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser dinheiro. Tudo isso pode ser idolatria, obras da carne, gigante. Aqui fala também de feitiçarias, magias negras, feitiços. Fala também de inimizades, fala de porfias, brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, que permanecem nessas práticas, não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. É o que nós precisamos para vencer o gigante que está dentro de nós. Você acorda com esse gigante chamado obras da carne todos os dias. Esse gigante é o orgulho. Esse gigante muitas vezes é aquela vontade de morrer, de se suicidar. Esse gigante muitas vezes é aquele sentimento de impotência que você tem. De dizer assim, eu não sou nada, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não sou ninguém, eu nunca vou ser ninguém. Os maus pensamentos, pensamentos de pessimismo que vem na tua cabeça são obras da carne. Pensamentos de vingança são obras da carne, é o gigante que você tem que vencer. Pensamentos de orgulho, que você é melhor que os outros, que você pode mais, que você consegue, porque você tem dinheiro, porque você tem nome, porque você tem recursos, porque você tem sabedoria, isso se chama orgulho. Vença esse orgulho, que é o gigante que está dentro de você. Muito mais que isso, tem uma lista: inveja, raiva do outro porque o outro conquistou aquilo que você não pôde conquistar, raiva do vizinho porque o vizinho comprou o carro que você queria comprar. Começa a falar mal daquela pessoa porque aquela pessoa tem o que você não tem. Isso é inveja. Inveja é um inimigo gigante que muitas vezes está dentro de você. Feitiçaria. O que é feitiçaria? Consultar signos, ao invés de consultar a palavra de Deus. Consultar horóscopo, ao invés de consultar a palavra de Deus. Consultar talvez tantas outras coisas por aí. Cartomante, ao invés de se buscar na palavra de Deus. Isso precisa ser dominado. O gigante que está dentro de você precisa ser vencido pelo domínio próprio, pela presença do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Davi vai dizer assim pro gigante, Davi fala pro gigante: tu vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque é no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, é no nome dele que nós vamos vencer esse gigante. Que você vai vencer esse orgulho, você vai vencer a inveja, você vai vencer os vícios, você vai vencer a prostituição, você vai vencer os pensamentos malignos. Você vai vencendo pelo poder do nome do Senhor Jesus. E quando falo do poder do nome de Jesus, porque o gigante provocou Davi, Davi vai dizer: eu vou em nome do Senhor. Note que Davi vai no ribeiro de água, e água representa a presença de Deus. Água na Bíblia representa a presença do Espírito Santo. Quando se fala de ribeiro, água de fonte representa o Espírito Santo. Água que lava representa a palavra. Entendeu? Então Davi vai no ribeiro de águas, representa a palavra, vai lá e pega 5 pedras. Por que 5? Isaías 9,6. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Davi pega 5 pedras. Não precisou usar todas, usou uma, Deus forte. Bateu na cabeça do gigante. O gigante caiu. Quando o gigante cai, a Bíblia diz para nós que Davi vai até o gigante, pega da espada dele e corta-lhe a cabeça. O que isso significa? Cortar a cabeça do gigante? Cortar a cabeça significa cortar o mal pela raiz.
Existem coisas na nossa vida que são gatilhos que nos levam a fazer coisas erradas. São gatilhos que nos levam ao vício. São gatilhos que nos levam a tomar decisões que não agradam ao Senhor. São gatilhos que nos levam a fazer com que o gigante que está dentro de nós domine a nossa vida. E você sabe quais são os gatilhos que te afastam da presença de Deus. Qual é o gatilho que leva uma pessoa a beber? De repente estar na companhia de outras pessoas. Então você precisa observar qual é o gatilho que leva você para a bebedeira. Qual é o gatilho que leva você a ver pornografia, por exemplo? Qual é o gatilho que leva você a entrar numa briga, numa confusão? Qual é o gatilho que leva você a ter orgulho no coração? Qual é a motivação? Davi arranca a cabeça do gigante. Para quê? Porque aquele gigante não tivesse mais possibilidade de voltar à vida e vir enfrentar ele novamente. É claro que nós vamos ter esse gigante na nossa vida até o resto dos nossos dias. Mas nós precisamos vencer os gatilhos. Precisamos cortar o mal pela raiz. Precisamos cortar a cabeça do gigante. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer te dar vitória. O Senhor quer cortar esse mal pela raiz. O Senhor quer lhe conceder vitória hoje sobre os teus inimigos. Sobre o mal, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a carne. E seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não se conforme com esse mundo, mas vença pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus é maior. Deus é maior. Você vai vencer. Porque se você não conseguir vencer, preste atenção, o gigante que está dentro de você, dificilmente você vai vencer o mundo e vai vencer o diabo. Leonard Ravenhill, um grande pregador dos Estados Unidos, ele disse que os homens não conseguiam vencer até mesmo a vontade de mudar no controle da televisão os canais. Eles não tinham domínio próprio para mudar o controle da televisão, os canais da televisão. Se eles não tinham forças para mudar de canal da televisão, eles não teriam forças para vencer o inimigo das nossas almas. Leonard Ravenhill diz que se o homem não tem domínio próprio para vencer o seu próprio apetite, então tão logo ele não vencerá Satanás. É por isso que existe jejum. É por isso que Jesus falou que tem demônios que só saem com jejum e oração. Por quê? Porque primeiro você vence a carne. Depois que você vencer a carne, aí você vai vencer o diabo e o mundo. A tentação, as propostas. Lembra de Jesus? Jesus estava no deserto em jejum e oração. O diabo chegou e disse assim: eu te darei todo este mundo aqui, se me adorares. Como ele estava em jejum e oração, ele venceu a carne, os desejos. Automaticamente deu uma resposta: adorarás somente o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Venceu com a palavra, com jejum e com oração. Se nós começar a vencer a nossa natureza, o diabo é obrigado a respeitar a autoridade. Quando nós temos autoridade sobre nós mesmos, automaticamente o inimigo está debaixo da autoridade nossa também. Jesus nos dá autoridade. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ou seja, eis que vos dou poder para expulsar demônios. Quando nós estamos sujeitos à autoridade do Senhor na nossa vida. Quando nós temos o domínio próprio. Quando a Bíblia fala para nós de poder, não está apenas falando de poder para falar línguas estranhas. Não está apenas falando de poder para você levantar a mão na igreja. Está falando de poder também para você receber domínio próprio. Porque uma das coisas que é mais difícil de você dominar é a tua natureza. É dominar a língua, é dominar os olhos, é dominar os pensamentos, é dominar os desejos impuros do coração. Então por isso nós precisamos de poder, domínio próprio. Para dizer assim: eu não vou fazer isso e não vou fazer. Eu digo sim e eu mantenho a palavra sim. Eu digo não e mantenho a palavra não. O que é isso? Domínio próprio. Você diz eu não vou e não vou. Você diz eu vou e vou. Por que muitas vezes nós fazemos aquelas propostas, aquelas alianças às vezes erradas? Falamos assim: esse ano eu vou ler a Bíblia e não lê. Esse ano eu vou orar mais e não ora. Esse ano eu vou evangelizar e não evangeliza. Esse ano eu vou mais para a igreja e não vai. Porque falta domínio
próprio. A tua natureza está falando mais alto do que a palavra, do que a presença de Deus em sua vida. A tua natureza está te guiando, está te moldando. Quanta gente já era para ser muito usada por Deus, mas por causa do gigante que está dentro, não deixa estudar, não deixa orar, não deixa ler a Bíblia, não deixa ir para a igreja. Quanta gente, irmãos, que vai morrer na carne e não pede misericórdia para Deus, para mudar de vida. Não pede misericórdia de Deus para sair dessa situação. Nesta oportunidade, Deus está falando conosco, porque o Espírito Santo deseja ministrar aqui nesta noite ao nosso coração, que Ele deseja nos ajudar a vencer o nosso maior inimigo. O teu maior inimigo não é o diabo. O teu maior inimigo não é o mundo. O sistema de crenças e valores, quando eu falo mundo, presta atenção. O teu maior inimigo não é o mundo nem o diabo. O teu maior inimigo está dentro de você. É a tua natureza que luta contra você mesmo. É aquela natureza que quando você diz assim, hoje eu vou na igreja, e vem aquele pensamento, não vai. É aquele pensamento que você diz assim, eu vou crer na palavra de Deus, eu vou acreditar, e vem aquele pensamento, será que é verdade mesmo? Será que vale a pena acreditar? É a carne. É aquele sentimento que você diz assim, hoje vai ser diferente, e de repente é tudo a mesma coisa. Mas Deus hoje quer lhe dar vitória. Eu vou orar pela tua vida também. Eu peço graça de Deus para você. Eu peço a misericórdia de Deus para a tua vida e para a minha vida. Eu não sou melhor do que você. Se eu estivesse aqui falando eu sou melhor do que você, talvez então eu estava na carne também. Porque todos nós somos natureza. Paulo, veja bem quem falou Paulo. O apóstolo Paulo disse assim, aquilo que eu quero fazer muitas vezes eu não faço. E aquilo que não é para eu fazer eu acabo fazendo. Por quê? Por causa da carne. Só que o mesmo Paulo vai dizer em Romanos 8:8 que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Então o que fazer é preciso, Paulo vai dizer assim, eu esmurro a mim mesmo, ou seja, eu luto contra a minha natureza para que não seja reprovado. Eu luto contra a minha natureza para que eu não seja reprovado pelo Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Quando eu falo de lutar contra a natureza, não é fazer como faziam-se na Idade Média, onde os homens, para parar de pecar com os olhos, arrancavam os olhos e jogavam fora, cortavam as mãos, levavam no pé da letra aquele texto que está em Mateus capítulo 18. Não é isso. Quando se fala de domínio próprio, quando você fala de você dominar a tua natureza, é você pedir para Deus a graça, é pedir a misericórdia, é pedir a ajuda dele, é depender do Espírito Santo. Porque vai vencer aquele que estiver mais alimentado, a presença de Deus em você ou a carne. Quem você tem alimentado mais? A carne ou as coisas de Deus? Se você só escuta palavrão, músicas com letras profanas, se você só vê tragédia, morte, inveja, homicídio, maldade, você está cada dia mais fortalecendo a tua carne. Mas se você escuta louvores, ouve a palavra, assiste coisas boas, com certeza você está alimentando a tua presença espiritual, a presença de Deus na sua vida. Eu creio nisso. Cremos naquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos vencer esse gigante chamado carne, porque se vencer a nossa carne, as demais coisas serão fáceis para nós vencer. Aí diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não vos conformeis com o mundo, mas tenha domínio próprio. Vença pelo poder do nome de Jesus. Amém? Eu vou encerrar essa live que eu preciso sair logo mais, buscar o meu filho. Mas eu quero fazer uma oração pela tua vida nesta noite. Amém? Eu peço que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que elas ouçam também. Há outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Envie para os teus amigos nos grupos, envie lá para os teus parentes, envie lá para os amigos do trabalho. Não importa, talvez alguém vai colocar aqui embaixo, vai criticar, vai zombar, porque o mundo está cheio disso mesmo. E eu não estou nem ligando. Olha a minha cara de preocupado aqui, se a pessoa vai zombar, se vai criticar, se vai falar mal. Não estou nem um pouco preocupado. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Certo? É Ele que faz a obra, não sou eu. Eu sou apenas um instrumento. Sou apenas um pregador a serviço do reino. Quem faz a obra se chama o Espírito Santo.
Ele faz. Se Ele fizer, amém. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Marcelo Ribeiro, um abraço, Deus abençoe a tua vida. Que Deus continue lhe usando em nome de Jesus. Um prazer ter o irmão conosco aqui na live. A irmã Helena, Deus abençoe também. Irmão Norton, a minha mãe, a irmã Neuda. O Marcelo, Deus abençoe. Amém, Marcelo? Um abraço para você. Compartilhe lá com seus amigos, por gentileza. E vamos juntos aí. Estamos aí toda segunda-feira fazendo live a partir das 22 horas. Silvia, ou Silva Célia Souza, Deus abençoe você poderosamente. Irmão Norton, irmã Jane, Marcelo, Solange, um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Irmã Solange, que Deus abençoe também. Então vamos estar orando e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Amém? Silvia, não é Silva, né? Eu enviei para um homem, ele falou que não gosta de pastor. Não tem problema, deixa ele lá. Quem faz a obra é Deus. Amém? Quem faz a obra é Jesus Cristo. Tem muita gente que não gosta de pastor. Eu conheço um que não gosta também. Sabe como é o nome dele? Lúcifer, diabo. Ele odeia pastor também. Amém, irmãos? Vamos estar orando nesta noite, nesse momento, pedindo que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Querido Deus e Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a presença de Deus esteja sobre nós. Eu peço, Senhor, a Tua bênção, peço força e graça para cada pessoa que está aqui ouvindo esta palavra. Nos ajuda a vencer os inimigos que se levantam contra nós. Meu Deus, nos dá força para resistir ao mal, para não nos conformar com o mundo, Senhor, e para vencer a nossa natureza carnal. Nos fortalece, nos dá domínio próprio, nos dá sabedoria. Através do Teu nome e do Teu poder, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre cada um. Senhor, que possamos vencer o nosso maior inimigo que está dentro de nós mesmos, que é a nossa natureza. Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa que está nessa live. Dá uma boa noite de sono, paz, tranquilidade. Livra Teus filhos do mal, guarda a vida deles. Abençoa de uma forma especial. Que seja uma noite maravilhosa de sono, uma semana abençoada. Abençoa até mesmo aqueles que nos maldizem, aqueles que falam mal de nós. Abençoa eles, Pai, multiplicadamente. Que tudo aquilo que eles desejam de mal para nós, o Senhor multiplique em bênção. Que o Senhor abra a visão deles e eles possam entender, Senhor, a verdade e a realidade. Como disse o Senhor Jesus na cruz do Calvário, perdoa eles, Pai, porque não sabem o que fazem. Amém? Que Deus abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, que Deus lhe sustente com a sua mão poderosa. O meu desejo profundo no meu coração, e Deus conhece, é que todo aquele que assistir essa live, passar por ela, seja convencido pelo Espírito Santo do pecado, do juízo, da justiça, e mais do que isso, seja poderosamente abençoado, protegido e guardado por Deus. Que Deus lhe dê vida para que você aceite Ele como o único suficiente Salvador. Que a tua alma não se perca, mas que você seja salvo, em nome do Senhor Jesus. Ficamos por aqui, meus amigos, meus irmãos. Um abraço a todos, é um prazer estar com vocês. Cada um que está aí, Marcelo, irmã Jane, tio Ney, todos os nossos amigos, Silva, Deus abençoe. Cada um de vocês. Minha mãe, Deus abençoe. Irmã Helena, irmã Carla, Deus abençoe. A todos vocês, pastor Reinaldo, a cada um dos irmãos. E vamos continuar, irmãos, fazendo a obra de Deus. Continue firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós dizemos, amém? Abacuque 3:2, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Um abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.